Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, terminou ontem, domingo à noite, 11/6, a sétima rodada do Campeonato Paulista da Série D. Acabou o turno. Por que acabou o turno? Porque ao contrário da Série A, da Série B e da Série C, que tem 20 clubes, a Série D você tem 64 clubes. E aí você espalha em 8 grupos regionalizados com 8 times cada um. Você joga em turno e retorno dentro dos respectivos grupos. E aí, os 4 primeiros colocados de cada um dos grupos, num total de 32, vão para a segunda fase. A partir da segunda fase é tudo mata-mata, certo? Então sempre fiquem atentos no G4, que são os 4 clubes que vão se classificar dos 8 de cada grupo. E terminou a sétima rodada, ou seja, terminou o turno. E nesta quarta-feira agora, eu estou gravando segunda-feira, dia 12, no dia 14 já tem rodada. Final de semana tem rodada. Ao contrário das séries A e B, que vai parar o campeonato pelas datas FIFA, né? O Brasileirão começa no dia 21 e a Série B só no dia 24. Você vai ter 10, 12 dias aí de hiato, né? Entre A e B. A C continua e a D também, com roda da quarta-feira agora e com roda da final de semana, certo? Então, vamos, são 64 clubes, são 32 jogos. Vamos lá para a gente falar todos os resultados, a situação de cada um, como que vai ser a próxima rodada, enfim. Antes de mais nada, convido vocês a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação, pedir a sua pergunta e a gente vai trocando aquela ideia que a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz com Z, Luiz Ademar JR, certo? Então, beleza, terminou o turno, vamos para o grupo 1, porque no grupo 1 a gente tem uma briga aí a cada rodada entre o Maitá do Acre e o Princesa dos Solimões do Amazonas. Eles têm entrado aí, às vezes o São Raimundo de Roraima também. Eles vêm brigando para entrar no G4. Já o Nacional, lá de Manaus, o Águia de Marabá do Pará e a Tunaluso do Pará também, vem ali nas 3 primeiras colocações, dando a entender que vão se classificar. E deixa essa última vaga numa briga legal. O Maitá do Acre entrou agora na quarta colocação, tirou o Princesa. Semana passada foi ao contrário, o Princesa entrou e tirou o Maitá. Agora o Maitá do Acre entrou e tirou o Princesa dos Solimões. Vamos lá. No grupo 1 a gente teve Tunaluso 1, Princesa dos Solimões, por isso que ela saiu 0 lá no Pará. O Trem do Amapá em casa perdeu do Águia Marabá, campeão paraense, vice-líder da chave, por 1-0, gol do Luan. O Nacional de Manaus meteu 2-0 no São Francisco do Acre, que é o lanterninha do grupo. Não, o lanterninha é o Trem, mas o São Francisco está ali. Nacional 2, São Francisco 0. Yuri Tanque e Alan Patrick fizeram os gols do Nacional. E ontem à noite, o Maitá lá no Acre ganhou do São Raimundo de Roraima por 1-0, gol do Aldair. Aí o Nacional continua líder com 16. O Águia Marabá continua vice-líder com 14. A Tunaluso continua terceira colocada com 12. O Maitá, o novo integrante, fecha o turno no G4 com 10 pontos. Princesa dos Solimões, que perdeu, caiu para a quinta colocação com 8. Com 8 também está o São Raimundo. O São Francisco com 6, né? Com 6. E o Trem do Amapá Lanterninha dá sinais que só veio passear no grupo. Embora a gente vai ter mais 7 jogos, são 21 pontos em disputa, enfim. Lógico que está na briga. Mas pelo turno, você vê que o Trem do Amapá apanhou. Não dá sinais de que vai brigar por vaga. Quarta-feira agora, temos toda a rodada desse grupo A1. No Acre, São Francisco recebe o Nacional às 18 horas. Lá no Amazonas, o Princesa dos Solimões recebe o Tunaluso. Também 20 horas também lá no Roraima, o São Raimundo pega o Maitá do Acre. E também às 20 horas, o Águia Marabá jogando em casa, lá no Pará, pega o Trem, o Lanterninha Trem. Então essa rodada quarta-feira a gente já tem a 8ª rodada e vocês percebem que nós estamos invertendo, né? Os jogos que foram hoje, ou esse final de semana, sexta e sábado e domingo, né? Agora, já na primeira rodada, nós vamos abrir com os mesmos jogos. Então a Tunaluso ganhou da Princesa agora esse final de semana. Agora na quarta-feira joga Princesa e Tunaluso. Só para vocês entenderem, todas as chaves serão assim. Vamos para o grupo 2, onde nós também tivemos mudança no G4. O Ferroviário perdeu 100%, mas empatou o jogo, continua líder, disparado, vai classificar tranquilo, vai brigar para o acesso e tal. O Ferroviário continua líder. O Parnaíba perdeu,
mas continua vice-líder. O Maranhão continua terceiro colocado. E o novo integrante do G4 é o Tocantinópolis, que tirou o Atlético do Ceará. Aliás, eles também nesse grupo vêm se alternando, né? Vêm se alternando. Então, vamos passar os resultados para vocês. O Atlético do Ceará saiu porque empatou em casa com o Fluminense do Piauí. Ismael para o Fluminense, Ari para o Atlético. O Tocantinópolis entrou porque enquanto o Atlético Ceará empatou em casa, ele ganhou em casa do Cordino por 2-0, gols do Kaique e do William. O Maranhão continua na terceira colocação a empatar com o Ferroviário, tirou 100% do Ferroviário, 1-1. Fabrício para o Maranhão, Éder Lima para o Ferroviário. E o Parnaíba, que eu falei que perdeu, mas não perdeu, empatou. O Parnaíba empatou em casa, lá no Piauí. Guilherme fez o gol do Parnaíba, o Matheus Maranguape fez o gol do Caucaia. Então, Ferroviário 19 vai se classificar com tranquilidade, está disparado. Você vê que o segundo colocado tem 11, o Parnaíba, 8 a menos, né? O Maranhão tem 10, é o terceiro. O Tocantinópolis agora no G4 com 8. Mais pertinho, Atlético do Ceará, cearense, né? Com 7 pontos, quinto. Fluminense do Piauí e Cordino do Maranhão, os dois com 6. E o Caucaia com 5. Então essa briga aí do Maranhão, Parnaíba, um pouquinho mais distante, mais Tocantinópolis, Atlético Cearense, Fluminense do Piauí, Cordino e Caucaia, promete no retorno, nos 7 jogos do retorno. Nesta quarta-feira nós temos todos os jogos desse grupo. O Caucaia agora joga com o Parnaíba na quarta-feira às 15 horas. Às 15h30 no Piauí o Fluminense recebe o Atlético Cearense. 18 horas o Cordino recebe o Tocantinópolis. E 20 horas o Ferroviário agora recebe o Maranhão. Então esses são os jogos do grupo 2. No grupo 3 nós tivemos 2 mudanças. O Pacajus e o Santa Cruz, os dois com 14 pontos, continuam ali nas primeiras colocações. Pelos critérios Pacajus primeiro, Santa Cruz segundo. O Souza, lá da Paraíba, entrou novamente no G4, é o terceiro com 12. E o Campinense da Paraíba entrou novamente no G4, agora é o quarto com 10. Mas o Nacional da Paraíba tem 10, o Potiguar tem 10, o Iguatu tem 6 e o Lanterninha Globo, que veio para passear, não dá sinais também, assim como o trem do Amapá lá no primeiro, não dá sinais que vai brigar por nada não. Então vamos para os resultados. Campinense voltou porque ganhou em casa do Potiguar por 1-0, gol do Fredson. Santa Cruz continua na vice-liderança, que foi jogar com o Globo lá no Rio Grande do Norte e ganhou por 2-0, gols do Fabrício e do Emerson Galego. O Emerson Galego está fazendo gols. Pacajus continua na liderança, que ganhou em casa do Nacional da Paraíba, gol do Anissete. E o Souza voltou para o G4 ao vencer em casa Iguatu por 2-1. Luiz Henrique e Gabriel Popó para o Souza e Thiaguinho para o Iguatu. Então Pacajus 14, Santa Cruz 14, Souza 12, Campinense 10, o G4. Mas veja, o Souza tem 12 e o Campinense tem 10. Com 10 também na quinta colocação o Nacional da Paraíba. Com 10 também o Potiguar, o Iguatu com 6 e o Globo com 4. A rodada deste meio de semana, na quarta-feira, às 19 horas, o Nacional recebe o Pacajus. O Santa Cruz pega o Lanterninha Globo lá em Recife, provavelmente lotadaço. O Potiguar, às 20 horas, recebe o Campinense. E na quinta-feira, no Ceará, o Iguatu recebe o Souza. Então você vê que nós vamos ter jogos quarta e quinta-feira dessa rodada. Vamos para o grupo 4, onde nós não tivemos novidade. Retrô, Sergipe, Bahia e Asa continuam no G4. Mais próximo estão Jacuipense, Cruzeiro, Atlético da Bahia e Falcon. Ou seja, esse grupo aí a briga promete, embora o Retrô na liderança está abrindo de todo mundo. Hoje ele tem 15, é líder. O Jacuipense, que é o quinto, tem 9, ele já tem 6 pontos. É uma distância tranquila por enquanto, né? A rodada deste final de semana do grupo A4. A gente teve Atlético da Bahia 1, gol do Nixon, Sergipe 1, gol do Júnior Timbó. Júnior Timbó tá fazendo gol também lá, hein? O Falcon e Jacuipense também empataram por 1-1, Neco pro Falcon e Canu pro Jacuipense. Retrô fez 3-1 no Asa, Luizinho, Give e Bruno Baio, gol do Christian Luca pro Asa. E Cruzeiro e Bahia de Feira de Santana ficaram no 0-0. Retrô 15, Sergipe 10, Bahia 10, Asa 9, o G4. Mais 9 também na quinta colocação, o Jacuipense. 9 também na sexta colocação, o Cruzeiro de Alagoas. Aí o Atlético da Bahia tem 6 e o Falcon Lanterninha tem 6. Mas está a 3 pontos aí do G4. Então uma briga boa nesse grupo A4. Os jogos do grupo A4 agora invertendo no meio de semana. Quarta-feira, 19 horas, Bahia e Cruzeiro. 20 horas de quarta-feira, Asa e Retrô.
20 horas de quarta-feira, Sergipe Atlético da Bahia. E na quinta-feira, 19 horas, lá na Bahia, né? O Jacuipense recebe o Falcon. É isso. Vamos para o grupo 5, onde nós temos os mesmos quatro colocados. Anápolis, União, Ceilândia e Operário. Mudou aí, o Ceilândia era líder, agora é terceiro e tal, o Anápolis é o novo líder, União era terceiro, agora é segundo, mas os mesmos estão no G4. Mais próximo, o Iporá com 10, o Brasiliense com 9, Interporto e Real Ariquemes dão sinais que só vieram passear. Então 6 grupos, 6 times vão brigar pelas 4 vagas, pelo menos a gente viu isso aí no primeiro turno. Os resultados do primeiro turno. O Anápolis pegou o Interporto gosta de tomar goleada, tomou de 7. Rafael, Vitor Hugo, Laion, Stefano, Vandinho, Alisson e Bruninho. 7-0 no Interporto. O Operário, 2-2 com o Ceilândia, Cauê fez os 2 do Operário, Ceilândia com o Euler Viana e o Romarinho. O Brasiliense, 3-3 com o Iporá. O Eric Bahia fez os 3 do Iporá. Zotti, Joãozinho e Bruno Cozendei, que fez mais um, fizeram os gols do Brasiliense. E o Real Ariquemes em casa perdeu do União por 1-0, gol do Gersinho. Anápolis, novo líder, 15. União, novo vice-líder, 13. Ceilândia caiu para a terceira colocação, também tem 13. Operário tem 11. O Iporá, que está fora, tem 10. O Brasiliense, que está fora, tem 9. Interporto com 4 e Real Ariquemes com 1. Essa briga promete desses 6 primeiros colocados ao longo do retorno. Os jogos deste meio de semana. Quarta-feira, 15h30, Ceilândia e Operário, jogo de G4. Quarta-feira, 15h30 também, Iporá e Brasiliense. Quarta-feira, 16 horas, União e Real Ariquemes. Quarta-feira, 16 horas, Interporto e Anápolis. Então esses são os jogos do meio de semana. Vamos para o grupo A6, onde o Santo André voltou. Santo André voltou para o G4 e tirou o Resende. Essa briga também está prometendo, porque nós temos clubes ali, 6 times novamente para 4 vagas. Embora a Portuguesa, que perdeu nessa rodada, a Portuguesa está mais disparadinha. Vamos confirmar para vocês os resultados desse final de semana. Santo André pegou o Real Noroeste em casa, fez 2-0, gols do Gui Liberato e do Josiel, voltou para o G4. O Vitória, lá no Espírito Santo, fez 3-2 no Iguaçu de virada. Estava 2-0 para o Nova Iguaçu, gol do Caio Tenório e do Lucas Campos. Aí o Tony, o Diego contra e o Teco viraram para o Vitória. Resende Atlético, lá de Minas Gerais, 0-0. E o Democrata fez 1-0 na Portuguesa, que caiu a invencibilidade. Estava invicto, gol do Douglas Dias. Então, a gente tem nesse grupo agora. Nesse grupo agora a gente tem o seguinte: a Portuguesa segue na liderança, apesar da derrota, com 16. O Atlético segue na terceira colocação com empates com 13. Democrata segue na terceira colocação com 12. E o novo quarto é o Santo André, que voltou com 11. Aí o Vitória tem 10 na quinta colocação. O Resende tem 9 na sexta. Real Noroeste com 4 e Nova Iguaçu com 2. Deram a impressão ao longo do primeiro turno que vieram só para passear no campeonato, só para participar. Nada de querer brigar. Agora você vai inverter os jogos desse meio de semana. Quarta-feira, 15 horas, Nova Iguaçu e Vitória lá em Nova Iguaçu. Real Noroeste e Santo André lá no Espírito Santo. Atlético e Resende lá em Minas Gerais. E Portuguesa e Democrata lá no Luso Brasileiro no Rio. Então esses são os jogos todos, quarta-feira, né, dessa rodada que vai ser a primeira do retorno, a 8ª da primeira fase da Série D. Vamos para o grupo 7, onde tivemos também a Inter de Limeira voltando para o G4 e tirando o Maringá. Também promete esse grupo, principalmente, aí está muito equilibrado. Patrocinense lá de Minas Gerais, que está dando uma disparadinha. Vamos para os resultados desse grupo 7. Cascavel 1, Ferroviária 5. Ferroviária não ganhava de ninguém, mandou o técnico Elano embora, pegou o técnico do Sub-20. Foi jogar com o Cascavel, meteu 5 em Cascavel. Antônio Gabriel 2, Vitor Barreto, Pilar, né, e Chico Bala fizeram os gols da Ferroviária. Wagner Gomes descontou para o Cascavel. Patrocinense manteve a liderança ganhando o 15 Piracicaba por 2-0. Kaique e Rick Senna. A Inter de Limeira voltou porque ganhou do Maringá por 1-0, gol do Cadu. E o Craque 4-0 no Operário. Jeremias, Lucas Gonçalves, Cairon, 2 vezes fizeram os gols do Craque.
Então, como está esse grupo? Patrocinense segue na liderança com 13, Crack segue na vice-liderança com 11, 15 Piracicaba caiu para a terceira colocação, mas segue ali com 9, a Inter voltou para o G4 com 9 também. Mas olha como tá, a Ferroviária agora tem 8, tá na cola ali, Maringá tem 7, o Operário do Mato Grosso do Sul tem 7, o Cascavel tem 6. Então esse grupo promete embolar cada vez mais a competição. Vamos inverter os jogos do A7, tudo na quarta-feira, às 19 horas em Araraquara, Ferroviária e Cascavel. Às 20 horas em Maringá, Maringá e Inter de Limeira. Às 20 horas lá no Mato Grosso do Sul, Operário e Crack. E às 20 horas em Piracicaba, 15 Patrocinense. Esses são os jogos do meio de semana, todos na quarta-feira. E fechando o grupo A8, onde nós temos novidade no G8. Concórdia de Santa Catarina entrou e tirou o Camboriú de Santa Catarina. Mas essa briga promete. Esse grupo promete. Promete. Porque vocês vão ver o resultado desse final de semana. Bom, o Caxias venceu o Camboriú por 1-0, tirou o Camboriú do G4, gol do Heron, e assumiu a liderança. Concórdia entrou porque ganhou do Aimoré 3-1. Rodriguinho 2 e Marquinhos, Dalpian fez o gol do Aimoré. Aí a gente teve o São Joséense jogando no Paraná, ganhou do Novo Hamburgo por 2-1. Flávio René e Bruno Costa para o São Joséense, Di Maria para o Novo Hamburgo. E o Brasil, que vem crescendo, tirou o Ercílio Luz da liderança, vencendo e tirando a invencibilidade do Ercílio Luz, gol do Chicão. Então Caxias é o novo líder com 14, São Joséense é o novo vice-líder com 12, Ercílio Luz, que era o líder, agora tem 12, está na terceira colocação, e o Concórdia entrou com 10. Mas veja, com 9 já está o Brasil, com 9 está o Camboriú, o Aimoré com 6 e só o Novo Hamburgo com 2 veio passear no campeonato. Vamos inverter os jogos desse final de semana, desse meio de semana. Quarta-feira, todos os jogos quarta-feira, 19 horas Aimoré e Concórdia, 19 horas Camboriú e Caxias, 19 horas Ercílio Luz e Brasil e 20 horas Novo Hamburgo e São Joséense. Claro, quinta-feira, depois de toda essa rodada, na verdade tem jogos quarta e quinta. Aí eu venho com vocês com toda a rodada do meio de semana da Série D. Terminou então o turno, vocês já conhecem a turma que está no G4 e já percebe aí uma briga de quem quer entrar no G4 e de quem só está passeando no campeonato, certo? É isso aí, forte abraço a todos e até a próxima quinta ou sexta-feira com todos os resultados do meio de semana. Um abraço, até lá!